Polícia recebe armas não letais. Estudantes ocupam prédio TV na Grécia. Saiba como foram os shows de Madonna no Rio. Essas e outras notícias você acompanha agora no Telejornal UERJ Online. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou Marcos Nascimento. E eu sou Renata Grotti. Se você tiver uma crítica, elogio ou sugestão, é só enviar um e-mail para tv.uerj@hotmail.com. Isso. Foram abertas inscrições para uma oficina de espanhol aqui na UERJ que acontecerá no mês de janeiro. Quem traz mais informações é a Camila Walter. Para os que se interessam pela língua espanhola, o CRDE, Centro de Recursos Didáticos em Espanhol, vai promover a oficina Espanhol com Fins Específicos, com a conferencista Cláudia Elizabeth Troncoso. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail inscripcionescrde@gmail.com. Porém, atenção ao número de vagas, já que elas são limitadas, são apenas 30 vagas. A oficina ocorre no dia 14 de janeiro, quarta-feira, às 14 horas, no 11º andar do pavilhão Reitor João Lira Filho. Vale lembrar que um certificado será entregue aos participantes no final da oficina. Mais informações podem ser obtidas no próprio CRDE, que fica na sala 11.111, 11º andar, bloco F do pavilhão Reitor João Lira Filho, ou pelos telefones 2569-6810 e 2587-7732, ramal 6. Camila Walter para o Telejornal UERJ Online. Obrigada, Camila. E nesta terça-feira, por volta das 11h30 da manhã, terminou a operação da Polícia Civil na favela da Rocinha. A operação tinha o objetivo de localizar o chefe do tráfico da região. O suspeito, conhecido pelo apelido NEM, tampouco foi encontrado, mas as buscas continuam. A polícia agiu em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE. Cerca de 200 homens de 5 delegacias especializadas participaram da ação, que fechou parte do comércio local e deixou mais de 2.000 crianças sem aulas. 2 homens chegaram mortos ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, vindos da operação. Enquanto isso, a Polícia Militar e a Força Nacional de Segurança deverão receber 4.000 armas não letais. A distribuição, feita pelo Ministério da Justiça, começou na terça-feira, pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é de reduzir o número de mortes e feridos na operação da polícia. A principal arma é a pistola que imobiliza as vítimas com choques elétricos. Está prevista a entrega de 600 pistolas para São Paulo, 350 para o Rio e 300 para Minas Gerais. Além disso, balas de borracha, bombas de efeito moral, gás de pimenta e outros equipamentos não letais deverão ser distribuídos. E a cantora Madonna fez o último show aqui no Rio de Janeiro. E para falar com a gente sobre o show, está Rafael Nascimento aqui na mesa. Olá, Rafael. Bem, Rafael. Olá, Renata. Olá, Marcos. E bem, a Madonna esteve aqui nesse último domingo e nessa segunda-feira com a sua mega estrutura, fazendo 2 shows da capa carioca, a sua grande turnê Stickers and Sweet Tour. E ela agradou, viu, gente? Ela agradou muito. Como é que foi? Tem alguma comparação entre os dois shows? O de domingo foi melhor, o de segunda foi mais animado? O que você pode dizer? Você que foi nos 2 shows, né? Você fez 2 apresentações. Exatamente. Basicamente, os 2 shows foram a mesma coisa, a mesma apresentação. Só que, claro que muda alguma coisa de um para outro, né? Porque, por exemplo, o show do domingo, o público era bem maior e posso falar, gente, porque eu estava lá conferindo, a gente assistiu o show sob forte chuva. Então, o palco ficou molhado, inclusive teve um pequeno acidente com a Madonna, ela sofreu uma pequena queda, só que teve um lado muito bom, que, apesar da grande chuva, o show foi sensacional, porque houve uma maior interação com a Madonna e o público, que, independente de chuva, ovacionou a grande diva do pop de qualquer jeito, né? Ontem aconteceu uma coisa que todo mundo estava esperando, todo mundo gostou, que foi ela aparecer com a camisa do Brasil, né? Na apresentação. Foi sensacional, foi sensacional. Foi uma coisa que não aconteceu no domingo, que aconteceu na segunda, porque, para quem não sabe, há 15 anos atrás, ela se apresentou no Maracanã e no final do show ela apareceu com uma blusa do Flamengo, exatamente, e foi ovacionada por isso, né? No show de domingo, em virtude da chuva, enfim, ela não apareceu, ela cantou com a roupa, com o figurino normal do show, e na segunda-feira ela cantou o single Give It To Me com a camisa do Flamengo, e foi a deixa para que o Maracanã fosse abaixo.
acho, né? Ela fica no Rio até quinta-feira, né? Será que ela vai ficar fazendo por aí, aproveitando as noites do Rio, como foi ontem, logo depois do show? Bom, né? Exatamente, ela trabalhou bastante. Ela merece, então. Merece nessas 2 noites, né? E acredito também que a gente aqui, o povo carioca, mostrou pra ela o que o brasileiro tem, o calor do público carioca, né? E apesar dessas pequenas diferenças entre um show e outro, foi tudo uma grande festa, foi um grande show. Eu acho que foi inesquecível, tanto pra a gente que assistiu, quanto pra ela, que no caso deu esse showzão aqui pra gente, no Rio de Janeiro. Daqui ela segue pra São Paulo pra fazer mais 3 apresentações no Brasil, né? Exatamente. Então, obrigado, Rafael. Vamos torcer pra ver que se ela volta, né? Alguma outra vez no Brasil. Obrigado, Será Marcos. que um dia ela volta? A gente não sabe. Tem que voltar, estaremos esperando pra isso. Bom, obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Bom, no último domingo, durante uma entrevista coletiva do presidente George W. Bush, ao lado do premier do Iraque, Nouri al-Maliki, na protegida Zona Verde de Bagdá, o jornalista Muqtada al-Zaid jogou sapatos no presidente norte-americano. O vídeo repercutiu bastante aí também na internet e tal. Os sapatos não acertaram o presidente e o jornalista foi preso logo após a tentativa de agressão. Já pensou se a moda pega, Renata? Não, e pensando nisso, a gente fez uma pergunta aos telespectadores para saber em quem eles jogariam um sapato. Eu queria dar uma sapatada na minha vizinha, porque ela põe o som às 8 horas da manhã, e é quando todo mundo quer dormir, e ela não bota o som de implicância. Essa é em quem eu queria dar uma sapatada, era nela. Eu dava uma sapatada na diretora do meu colégio, que me faz passar os alunos no final do ano para ela ganhar o dinheirinho dela e manter os alunos na escola. É nela que eu dava uma sapatada. Olha, apesar de eu ser uma pessoa completamente da paz, eu achei aquela sapatada muito bem dada e eu achei um protesto válido e justo. O Bush merece uma sapatada por tudo que ele fez o mundo passar e o mundo sofrer, pela sua belicosidade, pela sua maldade, pelo homem que manteve a guerra. Com todos os protestos mundiais, ele manteve a guerra, manteve os homens americanos, apesar dos protestos das mães, indo para lá matar, lutar e morrer. Então, mereceu aquela sapatada e merece outras. Eu mandaria o meu sapato, que eu tenho um bico muito alto e fino. Seria bom que pegasse nele. Um personagem da economia mundial para dar uma sapatada, acho que eu daria no FMI, né? Porque tanto que eles falaram como é que tinha que fazer a economia, como é que os bancos tinham que trabalhar e tomaram uma sapatada lá com os bancos americanos. Muitos bancos queimando. Então, uma sapatada pro FMI. E durante a entrevista à BBC, o irmão do jornalista declarou que al-Zaid teve a mão e as costelas quebradas por conta do espancamento e teria sofrido sangramento interno e um ferimento no olho. A BBC tentou entrar em contato com o conselheiro de segurança nacional iraquiano para tentar apurar as alegações do irmão do jornalista, mas ele não estava disponível para alegações sobre o caso. Pois é. Bom, cerca de 20 estudantes se ocuparam nesta terça-feira o prédio da TV estatal grega, interrompendo uma transmissão do noticiário em mais um protesto contra a morte de um adolescente de 15 anos baleado pela polícia. E a Mariana Moreira está aqui na mesa para trazer mais informações sobre o caso. É isso mesmo. Olá, Renata. Olá, Marcos. Realmente os estudantes invadiram a rede de televisão, mas nenhuma força foi usada contra eles, que segundo policiais pediram para protestar no ar. E o canal mostrou imagens dos manifestantes durante alguns momentos, antes de mudar bruscamente para comerciais e para imagens do premier Kostas Karamanlis, falando com deputados no parlamento. E o contexto desse episódio é uma onda de incidentes que começou em todo o país após a morte, no sábado, de Andreas Grigoropoulos, um jovem de 15 anos grego que foi baleado por um policial depois que um grupo de jovens atacou a pedradas uma patrulha da polícia. E a indignação com a morte do garoto se soma ao descontentamento com a economia. Inclusive, amanhã na Grécia haverá uma greve geral de 24 horas contra as reformas econômicas desse governo. E, apesar disso tudo, o mais interessante para os estudantes de comunicação como a gente é que, apesar do uso da tecnologia como forma de protesto, né, teve um movimento a favor da democracia aqui nas eleições municipais do Rio de Janeiro, jovens gregos mostraram que um maior meio de comunicação de massa, que é a televisão, ainda é um braço para a voz política. E além do protesto, das palavras na televisão e rede nacional, o ato de invadir, de aparecer nas câmeras, ou seja, a imagem, o registro da imagem, acaba sendo também o registro de uma manifestação pacífica, que ratifica a importância dos meios de comunicação para divulgar ideias e protestar. É isso aí. Obrigado, então, Mariana. Bom, e essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não se esqueça de acessar o nosso blog, que é blog.tvUERJ.blogspot.com. Até uma próxima conexão. Até lá.